Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. É com satisfação que vamos estar compartilhando mais um texto da palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 7. Vamos ler o versículo de número 29. Então ele lhe disse: por causa dessa tua resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Pai Santo, em nome de Jesus te oramos, pedimos ao Senhor a tua graça, a tua bênção. Mesmo porque, Pai querido, o lugar que estamos é terra santa. A palavra é a palavra do Senhor, vinda dos céus, para abençoar os nossos corações e as nossas vidas, para nos ensinar acerca do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que onde essa ministração chegar, que as pessoas sejam abençoadas, sejam tocadas, sejam despertadas, ó Pai, a darem resposta correta para o Senhor. Resposta que atrai a tua presença, a tua bênção, o teu cuidado, o teu favor, a tua misericórdia, em o nome de Jesus. Amém. Bom, povo de Deus, o texto aqui em Marcos, lembrando que Marcos, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Ele já desde o primeiro versículo, ele já traz de forma muito categórica, muito clara, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O evangelho que ele apresenta não é dele, não é de Paulo, de Barnabé ou de qualquer outra personagem da história do Novo Testamento, mas é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. E Marcos aqui está falando que Jesus, num dado momento da sua história, do seu ministério, Marcos ele relata que teve momentos que Jesus, com seus discípulos, não tinha tempo nem para comer. Tal era o fluxo de pessoas que vinham buscar dele uma bênção, buscar dele uma palavra, buscar dele uma direção, buscar dele uma resposta dos céus para a inquietação humana. E, em decorrência disso, tinha momentos que eles não tinham tempo nem para comer. Marcos, então, relata que Jesus foi para as terras de Tiro e de Sidom, e ele procurou uma casa, com o intuito de se manter oculto, com o intuito de que as pessoas não soubessem que ele estava ali. O objetivo de Jesus, meus irmãos, era que os seus discípulos tivessem um momento de descanso. Marcos relata uma outra situação como essa, em que Jesus leva os seus discípulos também para um lugar deserto, com o mesmo intuito de que eles ficassem, descansassem um pouco daquele tumulto de pessoas que vinham a Jesus para serem curados, para que Jesus expulsasse os demônios, para que Jesus os orientasse. E aqui agora Jesus saiu um pouco do território de Israel, foi para as terras de Tiro e Sidom, eram próximos ali, é verdade, mas saiu da sua terra e procurou uma casa com o intuito de se manter oculto. Mas o texto fala que certa mulher, grega, de origem sírio-fenícia, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela mulher era de fala grega. Naquele período, Israel estava dominado pelos romanos e a fala naquela época, a língua dominante, a língua comercial do mundo daquela época era o grego. E muitas pessoas, então, eram forçadas a aprender o grego, né, para lidar. E vários povos, vários países acabaram adotando o grego como a sua língua matriz mesmo, como a sua língua mãe, né? E aqui fala que essa mulher era grega de origem sírio-fenícia, da Síria, da Fenícia, não é? Mas falava o grego. E essa mulher então descobriu que Jesus estava ali na sua região, e aquela mulher sofria porque a sua filha estava possessa de um espírito imundo, de um demônio, e aquilo afligia. E aquela mãe queria ver a sua filha livre. Qual mãe, qual pai não querem que os seus filhos sejam livres? Ninguém quer ver os seus filhos possuídos por demônios, ninguém quer ver os seus filhos dominados por vícios, dominados por nenhuma situação que os aprisiona, que os escraviza, que os leva à morte, que os leva ao sofrimento, que os leva à discriminação. E essa mãe, ela então, sabendo que Jesus estava ali em uma casa, embora ele não queria ser localizado, ele não queria naquele momento ser encontrado, porque aquele momento era um momento de retiro para ele com seus discípulos ficarem a sós, mas aquela mulher o encontra
e então fala com ele: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada, liberta a minha filha. E aqui Jesus então traz para nós uma palavra muito estranha. Estranha por quê? Porque quando nós estudamos sobre Jesus, e ele mesmo nos convida a aprender com ele, aprender dele, lá em Mateus no capítulo 11, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim. Então Jesus nos chama a aprender dele. E na história de Jesus, a gente não vê nada similar a isso que ele fez com essa mulher. Jesus, em momento algum, discriminou as mulheres. Em uma certa ocasião, ele encontrou uma mulher samaritana que estava no poço para tirar água, e Jesus conversa com aquela mulher. Os judeus não conversavam com a mulher publicamente, ou seja, na rua, nas praças, com a mulher de bem, ainda mais aquela mulher que, no caso, era uma mulher adulta. Ela já tinha tido vários esposos, vários maridos, e o que ela estava com ele não era esposo dela, ou seja, uma pessoa que estava em constante adultério, né? Mas mesmo assim Jesus conversa com aquela mulher. Jesus não a discrimina, Jesus não a rejeita, Jesus, pelo contrário, oferece para aquela mulher a água da vida, oferece para aquela mulher a salvação, oferece para aquela mulher a reconciliação com o Deus Todo-Poderoso. Não é? Mas aqui nos estranha. Jesus fala com essa mulher: mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, Jesus chama aquela mulher com a filha dela, com aquele povo todo, de cachorrinhos. E, meus irmãos, nós sabemos que isso não fazia parte da conduta de Jesus. Então, qual o objetivo de Jesus fazer isso? Eu não tenho medo algum de afirmar que Jesus, que é apresentado por Marcos como Filho de Deus, ele, ao ver aquela mulher, ao ter a revelação do que aquela mulher passava, do que ela tinha, ele sabia o que estava no coração daquela mulher. E, portanto, ele lança tal palavra que, no primeiro momento, parece uma palavra totalmente abominável, totalmente digna de rejeição. E ele, então, fala com aquela mulher: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. Mas aí, meus irmãos, aquela mulher nos traz uma palavra que surpreende a todos. E aquela mulher diz: Senhor, mas os cachorrinhos não ficam sem comer das migalhas que caem da mesa. Ou seja, eu não estou pedindo do pão, mas as migalhas que caem da mesa. E Jesus então fala: por causa desta tua resposta, a tua filha já está liberta. Olha, por causa dessa tua resposta, vai, por causa dessa tua resposta, a tua filha já ficou liberta. É interessante, meus irmãos, que quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vemos como Deus faz algumas coisas envolvendo povos que não são o povo de Israel, para mostrar para o povo de Israel como mesmo pessoas que não conhecem a Deus, como o povo de Israel deveria conhecer, mesmo que não obedecem a Deus, como o povo de Israel deveria obedecer. Às vezes tem um coração inclinado para buscar a Deus. No Antigo Testamento tem um exemplo dos ninivitas, que Jonas foi enviado para falar com eles, e Jonas, ao anunciar-lhes o juízo de Deus sobre aquela cidade, o rei, toda a cidade, os animais, jejum, arrepende dos seus pecados, pede perdão ao Senhor, e Deus então anula o castigo que estava determinado sobre aquela cidade, e estende para eles a destra de misericórdia, de bondade. E isso para mostrar para o povo de Israel que os ninivitas, ou seja, os assírios, pessoas que eram tidas como pessoas cruéis, pessoas malignas, pessoas que não conheciam Deus vivo, pessoas que tinham muitos outros deuses ali, mas quando eles tiveram contato com a palavra do Senhor, eles pararam, acolheram a palavra de Deus, arrependeram dos seus pecados, e Deus então neutralizou, Deus então pausou ali aquele castigo que estava previsto para os ninivitas. No Novo Testamento também ocorrem algumas situações. Jesus conta um caso de um centurião que pede Jesus, manda um recado para Jesus, para que Jesus curasse um servo dele. E Jesus fala: olha, eu vou à sua casa. E ele manda dizer para Jesus: olha, eu não sou digno de que entres em minha casa.
eu sou homem sujeito à autoridade, tenho também homens que estão sujeitos à minha autoridade, e eu digo a este faz isso, ele faz, eu digo aquele outro faz aquilo e ele faz. Então basta uma palavra do Senhor e o meu filho será curado, e o meu servo será curado. Essa história também está ali no Novo Testamento, está ali nas Escrituras, para mostrar para o povo de Israel. E Jesus fala, olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé, nem mesmo no meio do povo chamado povo de Deus, eu encontrei alguém que tivesse tamanha fé. Então isso servia também para despertar o povo de Deus ao arrependimento, para confrontar o povo de Deus, que o ímpio, o romano, no caso do centurião, os ninivitas, e agora o caso dessa mulher sírio-fenícia, grega de origem sírio-fenícia, pessoas que não faziam parte do povo de Deus, mas que encontravam em Deus a sua salvação, encontravam em Deus a sua libertação, encontravam em Deus a sua vitória. Enquanto aqueles que eram chamados povo de Deus, às vezes têm o coração endurecido, por muitas vezes têm o coração endurecido e rejeitam a proposta de Deus, a proposta de salvação, a proposta de libertação, a proposta de presença contínua de Deus nas suas vidas. E aqui então, Jesus fala que, o texto nos fala que essa mulher diz para Jesus, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Irmão, Jesus então fala, por causa dessa tua resposta, a tua filha está liberta. Quantos de nós, diante de uma palavra mais truculenta, correspondemos, devolvemos uma resposta mais truculenta ainda? Como diz, olha, eu vou te mostrar com quantos paus faz uma canoa. Se alguém pisa no pé da gente, às vezes sem querer, às vezes a gente faz questão de pisar no pé da pessoa querendo. E essa mulher não respondeu violência com violência, agressividade com agressividade, insulto com insulto, mas essa mulher de uma maneira humilde. E aqui mostra, meus irmãos, que as pessoas que verdadeiramente chegam a Deus são aquelas pessoas que se humilham. Ela mesma se humilhou, Senhor, os cachorrinhos, como debaixo da mesa, as migalhas que caem dos filhos. Eu quero falar uma outra coisa também, meu irmão e minha irmã. Eu quero falar para você sobre a mesa do Senhor. No Salmo 23 fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. No Salmo 23, o salmista pede para que o Senhor coloque uma mesa na presença dos adversários, ou seja, uma mesa farta, uma mesa com os recursos celestiais, uma mesa com os manjares celestiais, uma mesa preparada pelo Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que Jesus, depois de ser tentado no deserto ali e ter vencido o diabo, e o diabo deixou, a Bíblia fala que vieram os anjos e o serviram. Ou seja, foi colocada uma mesa para Jesus, uma mesa com as bênçãos dos céus, uma mesa com os recursos celestiais. E essa mulher então, ela fala o seguinte, olha, os cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, para expulsar o demônio da minha filha, não é necessário o pão que está sobre a mesa, basta as migalhas e a minha filha será liberta. E Jesus então fala, por causa dessa tua resposta, por causa dessa tua palavra, vai, a tua filha ficou liberta. Meu irmão, minha irmã, qual a resposta que você dá para Deus? Certa vez o profeta Isaías esteve diante do Senhor e ele contemplou os céus abertos, ele contemplou os seres angelicais glorificando a Deus, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E o Senhor falou, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E o profeta naquela ocasião, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Uma resposta ao chamado de Deus, uma resposta dizendo, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Antes disso ele falou, ai de mim, que sou homem pecador. Ele reconhece que não era um homem perfeito, ele reconhece que não era a melhor pessoa que tinha sobre a face da terra, ele reconhece que não era alguém não, ele reconhece que era alguém imperfeito, mas que mesmo assim, ele se colocava à disposição de Deus.
Quantas pessoas estão esperando se tornar perfeitas para se colocar à disposição de Deus? Quantas pessoas estão esperando largar o vício para se colocar à disposição de Deus? Quantas pessoas estão esperando, às vezes, deixar o pecado para se colocar à disposição de Deus? Muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos primeiro dar uma resposta assertiva diante de Deus, uma resposta certa diante do Senhor. Eis-me aqui. E Deus sabe que você é falho, Deus sabe que você tem erros, Deus sabe que você tem defeitos, mas uma vez que você se coloca diante de Deus, Deus vai trabalhar na sua vida para te libertar dos vícios, dos erros, daquilo que impedia a ação de Deus na sua vida. Mas Deus espera uma resposta, e o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa mulher diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus fala: por causa dessa tua palavra, vai. Quando você dá uma palavra assertiva diante de Deus, o Senhor te liberta para ir, o Senhor te capacita para ir, o Senhor te comissiona para ir. Vai. Muitas pessoas tentam ir sem esse comissionamento de Deus, sem ser enviado por Deus, sem ser guiado por Deus. Acham que são santos demais, acham que são bons demais, acham que são perfeitos demais, acham que sabem demais, e não funcionam, não dão certo, porque não foram comissionados por Deus, porque a resposta deles não estava adequada diante de Deus. Mas essa mulher deu uma resposta positiva diante de Deus, uma resposta que agradou o coração de Deus, e Jesus então diz para ela: vai, vai. Quando você dá uma resposta correta diante do Senhor, o Senhor te comissiona, o Senhor te envia, o Senhor te manda ir. E aquela mulher foi. Jesus não falou assim: demônio, sai, olha, eu te esconjuro, eu mando você sair. Mas Jesus fala: por causa dessa tua resposta, a tua filha te liberta. Irmãos, tem respostas que nós damos para Deus, que essa resposta por si só, ela se torna tão poderosa diante de Deus, que toda maldição cai por terra, toda palavra contrária cai por terra, toda obra do inimigo que foi levantada cai por terra, simplesmente porque você respondeu assertivamente diante do Senhor, positivamente diante do Senhor, você se colocou à disposição do Senhor, e o Senhor fala: vai. E quando você vai, você encontra a sua família liberta, porque Deus começa a obra na sua vida, mas a obra que Deus começa na nossa vida não é para ficar só sobre nós. Jesus fala que quando nós entramos em contato com Ele, nasce em nós uma fonte, essa fonte precisa transbordar, essa fonte precisa tocar quem está do nosso lado, precisa tocar na esposa, no esposo, nos filhos, nos familiares, nos vizinhos, nos colegas de trabalho, nas pessoas que estão ali, e vão purificando, e vão tocando, porque você se posicionou diante de Deus, porque você deu uma resposta que foi aceita nos céus, uma resposta que foi recebida no céu como uma resposta agradável, como uma resposta correta, com uma atitude correta. E Deus então liberta. Nesse caso, Jesus libertou a filha daquela mulher. Agora imagine você, meu irmão e minha irmã, se as migalhas que caem da mesa já têm tamanho poder de expulsar demônios, de libertar vidas, de abençoar famílias, de quebrar maldições, de neutralizar o poder das trevas. Imagine o pão que está sobre a mesa. Imagine o alimento que é destinado aos filhos e filhas de Deus, que em obediência a Ele é dado a oportunidade, o privilégio de assentarem à mesa do Senhor, a mesa que o Senhor coloca diante dos adversários, e faz com que o seu cálice transborda, porque sobre você está a presença de Deus, sobre você está a vida do Senhor, sobre você está a unção do Senhor, sobre você está a resposta que agrada o coração de Deus. E então, se as migalhas já têm tamanho poder, imagina o pão que está sobre a mesa. Ah, irmãos, maravilhas vai acontecer quando você come o pão do Senhor, quando você come o pão dos céus, e o pão dos céus é Jesus, e quando você se alimenta de Jesus, começa a jorrar em você uma fonte que abençoa as pessoas, que cura as pessoas, que impulsiona as pessoas a tomar atitudes que louvem a Deus, que glorifiquem a Deus. Começa a despertar nas pessoas o querer uma vida nova, o querer ter uma vida dos céus aqui na terra, o querer experimentar dos manjares de Deus aqui na terra, porque o Senhor tem uma mesa posta para você. Se as migalhas
já tem tamanho poder. Imagina aqueles que comem sobre a mesa. Deus te chamou para comer o que está sobre a mesa. Deus te chamou para ser filho e filha dele. Mas não sejamos arrogantes, meus irmãos. O Senhor, Ele tem o poder de alcançar a todos. A Bíblia fala que sairão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Não pense só você que é batista que é salvo. Não pense você só que é presbiteriano que é salvo. Não pense você só que é da Assembleia de Deus que é salvo. O Senhor vai salvar vidas que dão respostas positivas para Ele. E essas vidas serão enviadas por Deus, comissionadas por Deus, cheios da unção do Espírito, terão as suas vidas libertas, terão as suas famílias libertas, serão instrumentos nas mãos de Deus. E os filhos que comem sobre a mesa, muito mais condição, terão dada por Deus para realizar essa obra e esse comissionamento. Que Deus em Cristo te abençoe, que você se levante como homem e mulher de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e que Deus te usa com poder e graça, para que o nome dele seja glorificado por onde você for, por onde você passar, onde você abrir a boca, que o Senhor fale através de você. Um grande e forte abraço, que Deus em Cristo te abençoe, fique com Deus e até a próxima.